Olá, pessoal. Hoje também estou muito grato por podermos estar juntos pela palavra de Deus. Vamos abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Se todos acharem, eu vou ler Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão, sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da paderneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Lemos até o versículo 20. Pessoal, durante a nossa vida, existem momentos que
Deus nos permite algumas dificuldades. E também existem momentos que Deus nos dá motivos de gratidão e muita alegria. Mas não é por estarmos alegres que devemos, sabe, ficar ali embriagados naquela alegria. E também não é por estarmos em dificuldade que o nosso coração deve ficar parado naquela dificuldade, né? Eu acho que tanto isso quanto aquilo acaba sendo um problema. Nós avaliarmos assim no inteiro, né? Deus, para nos conceder a sua bênção, Ele trabalha continuamente, nos concede a sua graça, né? E eu tenho essa gratidão no coração ao pensar na obra de Deus na nossa vida. Só as frutas têm sabores diferentes. Então, o morango tem seu sabor próprio, as maçãs também têm um sabor próprio, né? Aqui na nossa igreja, nós temos uma macieira e ano passado abriu muitos frutos, ali teve muitas maçãs. E teve muitos, porém muito pequenos, né? Ela é bem pequenininha, a maçã. E quando eu comi, sim, ele tem um sabor de maçã, mas não tem aquele sabor de maçã puro, sabe? Não tem aquele sabor certinho da maçã. Então eu pensei, acho que ano que vem vai melhorar o fruto, né? E esse ano também, temos duas árvores, né? Uma teve poucos frutos e o outro teve muitos frutos. Mas mesmo assim saiu do mesmo jeito. Eu tentei dar uma poudada ali. E mesmo assim, os frutos não engrossam, não crescem, né? Eu acho que esse ano também, eu penso, será que vai ser aí gostoso o negócio? Acho que não. Então, as maçãs têm o seu sabor próprio. A banana tem seu sabor. As mangas têm seu sabor. Então, todos têm um sabor próprio. Só uma vez eu experimentei aquele fruto durian e de início não foi algo fácil de comer, porque o cheiro é muito forte, então foi difícil comer. Mas aqueles que, sabe, saboreiam o durian, eles gostam muito daquela fruta. Eles pensam, né, nossa, o durian, e gostam muito. E dizem que o durian, né, tem o sabor do céu e o cheiro do inferno. Eles expressam a fruta dessa forma. Então, o sabor é muito bom, mas o cheiro sabe, não é aquele cheiro gracioso assim. Por isso dizem que é o cheiro do inferno, né? Então, dessa mesma forma, todas as pessoas têm um sabor diferente também. Quando vemos os animais também, eles têm características assim distintas, né? Nós podemos observar isso. Por isso, isso é ruim, isso é bom. Na verdade, afirmar algo dessa forma é um pouco complicado. Porque os frutos têm um sabor específico, os animais também, se observar, dependendo do ponto de vista, dependendo do conceito que se vê, sabe, são todos diferentes. Então, não tem como separar algo dizendo, isso é bom, isso é ruim. Então, nós temos que entender, conforme a espécie, elas têm sua característica. Deus construiu, Deus criou assim, né? Eu sinto esse coração. Então, quando nós pensamos e decidimos algo perante Deus, não tem muito problema. Só que quando nós queremos seguir uma decisão conforme os nossos olhos, começamos a qualificar as coisas como ruins ou boas, e isso traz uma divisão. Durante a vida espiritual, teve uma época que eu passei muita dificuldade.
E eu não tinha uma fé, nem nenhuma força dentro do meu coração para poder tentar, sabe, resolver aquela situação. E naquela dificuldade, o meu coração ficou preso àquilo, e a ponto de eu pensar, nossa, acho que vai ser difícil eu continuar a ministrar, né? Essa desesperança, né, tomou conta do meu coração. Então, já que eu não tinha como mudar aquilo, não tinha como resolver, eu fiquei dentro de um certo conflito, e já que eu senti que eu não poderia resolver aquele problema, eu senti, eu vou procurar uma ajuda com o pastor Park, né? Eu senti isso no meu coração. Por isso, numa certa conferência, o pastor Park havia vindo ao lugar onde eu estava e eu conversei com ele, eu disse do meu coração a ele. Falei, pastor, estou muito difícil agora, por favor, me ajude, né? E o pastor ele falou, nossa, qual o motivo da sua dificuldade, né? Me diga. E ele começou a me escutar. Eu falei assim, pastor, ultimamente tenho problemas que estão surgindo na igreja onde estou ministrando. Também muitos irmãos, né? Alguns irmãos acabaram falecendo ou por doença ou por algum acidente. Então, o Deus do Senhor, sabe, salva a pessoa que está perante a morte, dá alegria, mas o Deus que eu creio, mesmo eu estando nessa dificuldade, nesse problema, parece que não faz nada, eu estou nessa dificuldade há tempos. E o pastor, depois de um tempo escutando o que eu estava dizendo, ele disse assim, irmão, é porque você não crê em Deus. A sua arrogância está te impedindo de crer na palavra de Deus, né? Ele disse isso. Então, quem vive sem pensar, já que está vivendo numa dificuldade, sem crer na palavra, vai sentir essa dificuldade. E eu reconheci isso, né? Eu reconheci que eu era arrogante, que eu estava muito afastado da palavra de Deus, que eu não tinha realmente uma fé em Deus. Nesses pontos eu pude reconhecer sem nenhum problema. Só que não passou muito tempo e o pastor, ele falou, por que você se sente tão difícil com isso? Pensa bem, Jesus está com você. Se Jesus Cristo está com você, por que se sentir tão difícil, né? Ele me disse essas palavras. Só para falar a verdade, durante a vida espiritual, nós cremos em Deus porque, sim, temos dificuldade por nós não sermos capazes. Já que nós não somos capazes de resolver algum problema, é que nós buscamos a ajuda de Deus, nós assim cremos em Deus. Mas daquela grande dificuldade que eu estava passando, ao invés de crer em Deus, meu coração estava se afundando naquele problema. Então, dentro de mim, Deus me permitiu novamente enxergar aquele coração de Deus que estava ofuscado assim aos meus olhos. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, a história da viúva de Sarepta. Já que o servo de Deus fez ela encontrar o coração do Senhor, nada do que ela estava passando se tornou um problema. Ela estava passando aquela dificuldade, né, por causa da fome. Mas não é a fome em si, é porque o coração dela estava aprofundado, né, preso àquela situação. Mas depois que ela escutou as palavras de Elias, fez conforme ele pediu, por meio dele, do servo de Deus, ela novamente viu aquele Deus que estava vivo na vida dela. E depois aquela situação não se tornou problema. Então, o que nós consideramos
ser difícil é porque, se nós consideramos hoje algo ser difícil, é porque nós esquecemos de Deus. Só, Deus pode fazer qualquer coisa. E se Deus fizer, nada é problema. Se Deus fizer, porque Ele faz de uma forma perfeita, de uma forma segura, Ele pode mudar tudo. Então nada se torna problema para Deus. Eu pensei, é verdade. Jesus Cristo está comigo, então qual é o problema? Pensando na Bíblia também, por mais desesperançoso que seja, já que o Senhor está junto e Ele está trabalhando, sim, existe um tufão naquele mar, mas quando Jesus Cristo disse, acalma, emudece, sabe, nada se tornou problema. Acabou o vinho, e por mais que tenha aquela desesperança naquelas bodas, isso também não é problema, porque Jesus Cristo está naquela casa. Então, já que Jesus Cristo trabalha, não é problema. Jesus Cristo, se estivesse ali, porém se Ele não trabalhasse, e ali tivesse acabado o vinho, seria um problema. Mas Jesus Cristo trabalhou, então, nada se tornou em problema. Então, eu percebi, nossa, realmente eu não busquei a Deus, eu não procurei a Deus, meu coração estava arrogante. E vendo essa minha forma, essa minha vida, Deus permitiu essa oportunidade de assim trocar meu coração. Só tudo que Deus nos dá, se nós aceitarmos, não tem nada para ser rejeitado. Então hoje nós lemos o livro de Deuteronômio e são palavras assim que particularmente eu gosto muito. Deus, sim, de vez em quando nos dá dificuldades, mas dá para sentir aqui o coração de Deus que Ele se alegra em nos dar a sua bênção. Então dá para ver que Deus trabalha com esse propósito, sabe? Eu sinto isso. Deus, para o povo de Israel, tinha aquela terra onde Ele se alegrava em entregar para o povo de Israel. Não aquele lugar onde era bom aos olhos do povo, mas sim aos olhos de Deus. Então Deus estava conduzindo o povo para isso. Então, se nós vermos na Bíblia, o povo de Israel, quando saíram ali do Egito, eles estavam no percurso para Canaã. Era um percurso que poderia chegar em 2 semanas. Também um percurso calmo, tranquilo, que poderia, assim, terminar rápido. Mas Deus, Ele não conduz a nossa vida simplesmente por um caminho mais tranquilo, o caminho que nós desejamos. Eu sinto isso, mas Deus, Ele está guiando a gente, isso é certo. No final das contas, Deus teve que fazê-los ali ficar dando voltas e voltas ali no deserto. Então, para aquele povo que ficou tanto tempo no deserto, aos olhos de Deus, foi um caminho bom. Só, que pai que quando o filho pede peixe, lhe dá uma serpente? Não existe assim. Então, dessa mesma forma, Deus está olhando para a nossa vida e pensando, nossa, como eu posso fazer da vida dele o melhor? Como eu posso conduzir da melhor forma a vida dessa pessoa? Deus está pensando isso por nós. Depois que nós recebemos a salvação, não é simplesmente, se viver, viveu e morrer, morreu. Não. Existe um grande coração de Deus que pensa em nós. Como será que eu devo conduzi-los? Não pelo caminho simples, fácil, que nós achamos bons. Pessoal, uma pessoa que trata leucemia, por exemplo, quando ela é colocada naquela sala purificada, aquela sala limpa, ela tem liberdade ali dentro. Ali ela pode passar dias sem muitos problemas, mas não é por isso que ela esteja em plena saúde. É uma pessoa que está lutando com a leucemia. O que vai permitir falar que ela é saudável?
Não naquele estado onde ela depende de um local específico para ser saudável. O saudável é aquele que, independente de onde esteja, possa ter liberdade, ela tenha saúde. Esse é saudável. Então, aquele caminho bom aos nossos olhos também pode aparentar bom, mas não é bom. Eu acredito assim, o local para onde Deus me conduz é o melhor lugar. É o local onde Deus vai formando a minha vida, o local onde Deus me pôs. Aquele local onde Deus me colocou é o melhor caminho que eu posso ter na minha vida. Por isso, independente da minha vontade, Deus está conduzindo a nossa vida conforme a sua vontade. Só que de vez em quando, esse caminho de Deus parece aos nossos olhos algo ruim, algo que será um fracasso, mas isso é bom. Então, no mínimo, aquilo que Deus está permitindo para nós, se olharmos com os olhos da fé, pessoal, tudo é bom. É algo bom. Por isso, essa vida onde Deus conduz a nossa vida, se Deus me conduz pelo deserto, isso é bom aos olhos de Deus. Deus conduzindo o povo pelo deserto. Vamos ver aqui o capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio 8, versículo 2. Deus diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Pessoal, Deus, Ele nos humilha. Ele nos humilhou, sabe, naquele deserto por aqueles 40 anos. Por quê? Primeiro, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Aqui dá para ver qual era a intenção de Deus. Pessoal, Deus, a seu tempo, de vez em quando, Ele humilha a nossa vida, Ele nos dá algumas dificuldades. Porém, aquilo que Ele faz de humilhar, de esvaziar o nosso coração, é um processo. Só que nos permite, por exemplo, comer bastante. É porque existe um processo que esvazia também. Então imagina, se nós não nos esvaziássemos, comeríamos o café da manhã e ficaríamos cheios. Almoçaríamos, continuaríamos cheios. À noite estaríamos muito cheios. Deus, por meio dessa vida no deserto, Ele deseja, sabe, esvaziar a nossa vida. Esvaziar, humilhar. Deus, quando conduziu a vida de Moisés, Moisés que, sabe, sabia ali das ciências do Egito, que tinha estudado, aprendido muitas coisas. Ele tinha muitas coisas. Só que Deus nunca quis utilizar Moisés, que era sabido das coisas, que tinha muito conhecimento, muita capacidade. Por isso Deus, por meio ali do deserto de Midian, esvaziou a vida dele. Então, esvaziar é o que permite nós sermos preenchidos pelas coisas de Deus. Isso é um grande trabalho de Deus na nossa vida. Porém, nós queremos, sem esvaziar, queremos ali no estado onde estamos, acrescentar só coisas boas. Só que isso, perante Deus, está errado, não é certo. Para que as coisas de Deus possam agir dentro de nós de uma forma pura, primeiro Deus, Ele esvazia, como fez com Moisés. Esvaziou todo o conhecimento da ciência que ele tinha do Egito. E por meio do deserto, Deus esvaziou completamente Moisés. Deus, por meio desses 40 anos de deserto, desejou esvaziar o povo.
Só nós não gostamos muito de sermos esvaziados, mas isso é necessário. Aos olhos de Deus, isso é bom. Vamos ver o versículo 3 agora do capítulo 8 de Deuteronômio. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Pessoal, Deus, Ele humilha, fez ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, a Bíblia fala. Tudo isso para quê? Para nos fazer entender que não vivemos só de pão, mas sim da palavra de Deus. Ou seja, qual que é o propósito de Deus? De nos ensinar de que nós vivemos pela sua palavra, que é por Deus. Só tudo que nós comemos, tudo que nós vivenciamos, se não tiver a graça de Deus, como nós podemos manter as coisas? Sabe, tem que ter a chuva para podermos desfrutar assim que dos frutos que ela vai dar. Se Deus não conceder essas coisas, não tem o que manter a nossa vida. No Japão ou na China, quando vem aqueles maremotos, terremotos, é um grande problema. Realmente é uma graça que a Coreia recebeu, né, por não receber isso. Mas, pessoal, pensem bem. Se não vier a chuva, é problema. Só que se vier muito também de uma vez, é problema. Então, Deus, Ele controla da forma que nós precisamos para sobrevivermos. É por isso que nós podemos ter liberdade para viver. Deus, Ele nos ensina, olha, você parece que está vivendo a sua vida do jeito que você quer, que basta você fazer as coisas, decidir, né, se esforçar e fazer, mas não é. Tem que ter a minha graça, tem que ter a palavra de Deus. Só Deus está nos ensinando que sem Deus, nós não somos nada. Deus nos ensina isso. Quando eu estava naquela grande dificuldade, mas calma aí, Deus está comigo. Jesus está comigo. E Deus me fez novamente buscar aquele sentimento que o meu coração tinha em relação a Ele. Deus novamente me fez conectar o coração com Ele. Pessoal, nosso amado Senhor não deseja que nós vivamos conforme a situação. Se a situação está difícil, a gente vive difícil. Se a situação está cansativa, a gente fica cansado. Não, Deus está nos ensinando a viver conforme a sua palavra. Nós vemos no versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. 5. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, o nosso amado Senhor, pessoal, Ele diz que durante aqueles 40 anos não se inchou o pé. Só isso é o trabalho de Deus. Dentro daquela vida dos 40 anos no deserto, Deus estava conduzindo de uma forma exata o que precisavam. Quando precisavam, por exemplo, Deus dava aquela coluna de fogo, a coluna de nuvem, e conduziu de uma forma muito exata a vida do povo. Então, não podemos questionar, isso está errado, isso está fora do que está certo, sabe? Deus é que Ele está conduzindo dessa forma e a seu tempo Ele vai permitir a bênção. Deus está nos conduzindo assim. Então, mesmo ali no deserto, Deus alimentou, Deus permitiu ter a sua estadia. Também teve ali o rebanho que se multiplicou.
Teve essas coisas também. Porém, o que a Bíblia nos mostra aqui, né? Que quando nós estivermos assim, abundantes, ricos, tem algo que Deus teme, de nós esquecermos a Deus. Só quando nós começamos a ter muitas possessões, né, muitos bens, nós ficamos muito satisfeitos, nós nos sentimos capazes. Nós somos pessoas tão falhas, necessitadas e fracas. E é por isso que Deus deseja ser o nosso Deus. Só um Salvador. Ele nos levanta quando nós caímos. Já que eu sou uma pessoa penosa, é que Ele me conduz assim pela sua graça. Esse é o Salvador. O verdadeiro Deus que nos ama deseja nos conduzir dessa forma. Permitir a sua graça, trabalhar na nossa vida. Jesus Cristo se alegra disso, nós podemos sentir isso. Por isso, na nossa vida, não importa o que seja, não tem nada que não seja da permissão de Deus. Nada. Então, se nós vermos assim, com atenção as coisas, podemos ver claramente Deus trabalhando ali no deserto. Deus abriu os caminhos no deserto. Deus fez até a flor nascer no deserto. Parece estar numa situação desesperançosa, mas Deus, quando necessário, deu ali o maná, deu também as cordonizes, não deixou que os pés se inchassem. Deus fez dessa forma exata, conduziu de uma forma muito clara. Por isso, Deus, no coração de cada um de nós, por mais que aos nossos olhos possa aparentar ser uma dificuldade, nós estamos hoje vendo o Deus que nos conduz da forma mais exata. Deus está nos ensinando sobre esse caminho de vivermos conforme a palavra de Deus. Temos uma irmã aqui na igreja, e essa irmã, antigamente, eu não me recordo ao certo, mas ela teve, se eu não me engano, era câncer de mama, né? Só que Deus concedeu a graça e ela fez um tratamento e se recuperou. E viveu muito bem. Mas no ano passado, de repente, né? Acho que tem o câncer na língua, né? Ela disse, pastor, eu sinto um caroço duro aqui. Eu falei, espera um pouquinho que passa, né? Mas ela foi no médico saber o que era e ela foi diagnosticada com câncer na língua. E a irmã, ela pensou, nossa, com os outros não acontece nenhuma vez, mas por que eu tive que passar por um câncer e agora na segunda vez? Então, só de pensar no câncer ela sentia difícil, né? Por que será que Deus permitiu esse câncer para mim? O coração dela ficava preso a esses pensamentos. Mas, por um lado, pensando, ela é uma irmã que sempre está ativa nos trabalhos da igreja. Imagina se ela tiver que, cortar a língua, ela que prega o evangelho, que evangeliza. Como é que ela vai poder continuar a fazer essas coisas, né? E nós oramos. Eu orei por ela pedindo, Senhor, permita com que ela continue a pregar o evangelho, que ela possa ser tratada sem ter que cortar a língua. E ela se tratou, né, fez a cirurgia, retirou o tumor. Hoje ela não tem a dicção tão boa, mas é um pouquinho só diferente. É como se... sabe quando nós falamos com uma bala na boca? Parece isso, mais ou menos. E eu pensei, nossa, o que será que é bom falar para essa irmã? Pensando sobre isso, eu falei assim, irmã,
Não viva como uma enferma, viva como uma pessoa saudável, normal. Sabe, se ficar, eu sou uma pessoa, estou debilitada, eu não sou uma pessoa normal. Sabe, não fique preso a isso. Basta viver como uma pessoa saudável, normal. Então nós não devemos viver como nós mesmos, como somos. Nós vivemos pela fé em Jesus, como Jesus viveria. Isso é um coração normal perante Deus. Eu falei, irmã, não viva como você, a sua situação. Viva como Jesus viveu. Por mais que eu seja agora uma pessoa debilitada, eu vou viver como uma pessoa normal, saudável. Sabe, creia isso em seu coração. E eu disse isso para ela. Ela falou, sim, pastor. E essa irmã, ela teve alta do hospital e não muito tempo depois que ela saiu do hospital, sim, tem suas dificuldades, mas ela vive bem. E eu escutei do irmão, o marido dela, e durante o dia, assim, ela faz as coisas, mas à noite ela fica sem força, né? Ela acaba dormindo muito. E eu fiquei um pouco assim, lamentado, né? Por isso eu orei, Senhor, dê novas forças àquela irmã. O Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as forças. Então, Deus, por favor, sabe, renove as forças dela. Eu pedi isso, né, diante da graça de Deus. Só o câncer traz muitos pensamentos ao nosso coração. De vez em quando, quer matar o nosso coração. Também, por meio dessas coisas, podemos ver também que Deus ele nos ensina sobre a esperança, sobre a fé. Mais ou menos há 5, 6 anos atrás, eu acho que já se passaram mais ou menos isso, 5, 6 anos. Eu também descobri que eu estava com câncer no estômago. Só que naquela época tinha aquela esperança dentro da nossa igreja, né? Olha, se você descobriu que tem câncer, então vamos fazer uma festa, porque isso é uma graça de Deus, é uma bênção. Então eu também decidi, vamos comer, vamos fazer a nossa festa. E eu não considerei o câncer algo muito grande, mas eu não estava melhorando, não estava sendo curado. E, sabe, estava persistente aquele câncer, estava ali. Então, naquela época, depois de mais ou menos um ano, depois de 1 ano e meio ali no tratamento, onde eu fui para o hospital, e eles fizeram aquela sucção, né, que se faz ali do estômago para tirar. Só que eu tive uma hemorragia muito forte. Quando eu acordei, a minha roupa estava toda assim ensanguentada, e o médico ele me disse: "Nossa, o senhor quase morreu". Ele falou que geralmente quando tem muita hemorragia, né, pode vir um choque assim no coração e a pessoa pode morrer. E eu percebi que não era um problema simples. Tinha aquele coração que eu tinha perante Deus. Deus, por favor, sabe, me cure, me faça saudável. Eu tinha muito do meu próprio querer, né, do meu desejo. Mas, uma vez, sabe, caindo nesse grande problema, eu percebi, nossa, eu posso morrer assim. E parando para pensar de uma forma fria, eu pensei, poxa, eu acho que eu posso estar orando de uma forma errada perante Deus. Eu estou pedindo muitas coisas, só que do meu ponto de vista, do meu querer, né? E avaliando, ele pensando friamente, Deus, ele já me curou, ele já me aperfeiçoou, né? Eu senti isso dentro de mim. E pensando nisso, realmente tive muita paz no coração. Nossa, Deus já me aperfeiçoou. E eu me recordei naquele versículo de Hebreus capítulo 12 que fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Sabe, esse versículo tomou conta do meu coração.
E assim, uma coisa que me fez novamente pensar profundamente, lá em Números capítulo 21, fala sobre a serpente abrasadora e aquilo me deu muita esperança. O povo, quando apareceu aquelas serpentes abrasadoras, né, e aquelas serpentes abrasadoras começaram a picar as pessoas, o que o povo desejava? E o que eles pediram? Senhor, por favor, tire de nós essas serpentes. Eles pediram isso porque acreditavam que, com a ausência daquelas serpentes abrasadoras, elas poderiam viver. Então eles pedem o quê? Para que tire aquelas serpentes abrasadoras. Então oraram perante Deus. Ah, por favor, Senhor, tire de nós essa serpente abrasadora. Nós vemos que o povo pede isso para Moisés. Mas o que o povo deseja é se livrar daquele problema, sair daquele problema que estão enfrentando. Mas Deus não conduziu dessa forma. Deus ordenou para Moisés para que se fizesse ali uma serpente de bronze e que a levantaste numa haste para que todo que olhasse para aquela serpente de bronze fosse curado. Então, tem o método que nós desejamos e também tem aquilo que Deus quer nos dar. São muito diferentes. Eu acreditava que eu viveria se me libertasse daquela situação que eu estava enfrentando, que era o câncer. Mas Deus, Ele não melhorou o meu câncer. Ele me deu a promessa: se olhar para a serpente de bronze, viverá. Só a serpente de bronze representa Jesus, não é verdade? Jesus que já recebeu todo o julgamento no nosso lugar. Então, como se diz aqui, todo que para ele olhar viverá, o que Deus nos deu? Não foi assim uma situação melhor. Deus nos fez estar dentro de Cristo. E quando olhamos para o Senhor, nós somos curados. Quando olhamos para a serpente de bronze, a Bíblia fala, viverá. Então, nada é problema, porque a Bíblia fala, viverá. Então, aquilo que eu quero e aquilo que Deus quer são muito diferentes. Então, quando nós seguimos a palavra de Deus, podemos ver que Deus, que é tão exato, tão concreto, está no nosso meio. Então, quando nós, no nosso pensamento, pensamos, isso aqui não vai dar certo, isso é difícil, isso é problema. Porém, se nós pensarmos diante de Deus que está à nossa frente, Deus está realmente, fielmente do nosso lado, trabalhando, nos conduzindo. Ele é aquele Deus que não vai nos ignorar. Deus, Ele disse assim, ei, não é por você ser curado dessa doença que a sua vida vai mudar. Deus, por meio daquele câncer, me ensinou isso. Então, o método de Deus não é simplesmente curar de uma doença. Não. Se olhar para a serpente de bronze, viverá. Quem descobre Jesus, quem olha para Jesus, quem ganha Jesus em seu coração, tem a cura, né? Se preenche com as coisas de Deus dessa forma. Né? O Senhor Deus quis me ensinar isso. Uma coisa que me deixou muito grato é que, por meio daquilo que eu passei, eu vivenciei a cura daquele câncer. Hoje vivo sem nenhum problema de saúde. Se naquela época eu fosse curado facilmente, eu poderia simplesmente falar, nossa, recebi a graça, né? E ter passado. Mas Deus, por meio de Números capítulo 21, eu pude receber. Eu pude entender que Deus quis me dar Jesus Cristo e viver por Jesus Cristo.
Então, tudo o que aconteceu na nossa vida, sabe, foi por Deus, para nós entendermos que tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Deus, para nos ensinar sobre Ele, tem trabalhado e agido de uma forma fiel na nossa vida. Então, quando pensamos nesse Deus, é muito gratificante. O povo de Israel, né, caminhou ali no deserto. Por quê? Pela condução de Deus. Deus conduziu eles por aquele deserto onde tinha serpentes, onde tinha escorpiões. Por quê? Ali tem escorpiões, ali tem as serpentes. Na minha vida também. Sabe por que Deus me fez caminhar por aquele lugar que tinha serpentes abrasadoras? Porque afinal, no final, Ele iria me dar a bênção. Foi por isso que Deus me conduziu por esse caminho. Então é muito gratificante pensar no coração de Deus. Deus não simplesmente tirou a serpente abrasadora de mim. Naquele problema, Deus me ensinou, ei, basta olhar para a serpente de bronze. Se nesse problema você enxergar para Jesus, que já foi julgado, crucificado no seu lugar, que já te limpou, já te salvou, Deus vai mostrar isso na sua vida. Só Deus nos ensina isso durante a nossa vida. Ele nos ensina sobre o que é viver com Deus. Ele nos ensina sobre Jesus. Quando eu estava naquela dificuldade, eu pensei, ei, calma aí, Jesus Cristo está com você, por que está se sentindo tão difícil? Só o pastor Park, ele me ensinou sobre Jesus, ele me conectou com Jesus. Quando eu penso naquela época, hoje, aquelas dificuldades, sabe, são motivos de gratidão para mim. Assim como diz que após a escuridão tem a luz, Deus me permitiu aquela angústia, aquela amargura, para me dar paz. Então, não dá para falar, isso é ruim, isso é bom. O importante é que Deus, por meio das situações, Ele nos conduz para buscarmos a sua graça, para nós trabalhar, sabe, para Ele poder manifestar o seu trabalho em nós. Então não importa o que seja aos nossos olhos. Estar naquela posição onde Deus está nos conduzindo, isso é muito agradável. E se nós olharmos ao Senhor desse ponto de vista, podemos perceber, Deus nos ama, Deus nos conduz, Ele está conosco, né? Sentimos isso. Mas, infelizmente, se vocês pensarem que, nossa, eu estou difícil, eu não consigo, eu não vou suportar, e se vocês simplesmente se entregarem, viverão conforme a situação, conforme a carne. Viver, sabe, aprofundado na carne. Essa vida que vivemos seguindo o nosso pensamento, toda a nossa vida que é conforme a situação, só a situação não tem poder para mudar a nossa vida, não é verdade? Então, o que Deus nos dá? Se nós vermos com atenção, Deus, Jesus Cristo, já fez de uma forma para que nós possamos vencer todas as coisas. Sabe, quando Deus me deu aquele câncer também, eu pensei, nossa, eu não vou conseguir suportar isso, eu vou morrer. Se eu ficar simplesmente parado nesse pensamento, eu vou ser consumido por esse pensamento. Mas o nosso amado Senhor, só Ele nos deu vitória pela sua palavra. Como diz aqui, afinal, nos faz bem, é Ele que nos dá a bênção. Então é um Senhor bom. Nós temos o evangelista Shimon Sob, né, que nós conhecemos muito bem. No caso dele, já que ele era viciado, né, em álcool, antes, quando ele bebia, ele falava, nossa, como é que eu vou dizer que eu sou perfeito? Enquanto ele estava ali vendo as suas obras,
não tinha como se libertar daquela situação também. Ele está dizendo o quê? Em outras palavras, eu não consigo por ser assim, eu não consigo por ser assado, eu não tenho a saúde boa, por isso eu não consigo. Já que confia em si próprio, ficam ali mergulhados, né, na carne. Mas o nosso amado Senhor, só a qualquer momento, pela sua palavra, nos fez vitoriosos dentro da sua palavra. Assim como quando olhamos para a serpente de bronze, nós vivemos, a palavra nos dá força de vencer a situação, de trocar a situação. Mas no caso do evangelista Shimon Sop, no começo ele questionava, mas se eu vivo assim, se eu sou assim, como eu posso falar que sou justo? Como eu posso falar que eu sou perfeito? Ele só conseguia dizer isso, mas... Ou seja, ele estava entregue à carne dizendo, eu sou assim, eu sou assado. Então ele não tinha como sair daquilo. Então é uma pessoa que está sendo arrastada, né, guiada pela situação. A maioria das pessoas que vivem confiando em si, o que elas dizem? Eu sou assim, eu não consigo por isso. Deus está me dando tantas dificuldades. Deus, por favor, tire essas serpentes abrasadores. Então a pessoa vai ficar presa naquela situação. Só que o coração de Deus é, por meio daquelas coisas, nos abençoar. É isso que está dizendo aqui em Deuteronômio 8. Então, tendo comunhão com o pastor, o evangelista Shimon Sop, ele entendeu, é verdade. Se Deus diz que eu sou perfeito, eu sou perfeito. Eu sempre pensei que por ser assim, por ser daquele jeito, eu não seria capaz, eu não seria uma pessoa útil. Ele sempre estava preso dentro de seu pensamento e não podia se libertar disso. Mas escutando a palavra, ele sentiu, se Deus diz que eu sou perfeito, eu sou perfeito. O que Deus diz é verdade. E o coração dele assim mudou. Pessoal, nós, vivendo a nossa vida espiritual, Deus deseja trabalhar na nossa vida. Deus deseja atuar na nossa vida a qualquer momento. Mas quando nós estamos entregues à carne, eu sou assim, eu não aprendi isso, eu não sei fazer isso, eu não sou capaz. Tem muitos momentos que vivemos assim. Porém, pessoal, isso aí, tudo bem. O importante é que as palavras que Deus tem nos passado é que, afinal, vai nos fazer bem e Ele está nos conduzindo para esse objetivo. Se pensarmos nessa palavra, é muito gratificante. A Bíblia fala, né? Mortificai as coisas da carne pelo Espírito. Dessa forma, o evangelista Shimon Sop hoje vive uma vida muito espiritual, servindo a Deus. Vemos ele vivendo uma vida muito feliz hoje. Pessoal, no meu caso, Jacó, por exemplo, quando eu penso em Jacó, que recebeu a bênção perante Deus, não foi mérito dele, o trabalho dele que possibilitou ele receber aquela bênção. Jacó, quando ele estava perante sua mãe, quando ele se colocou perante sua mãe Rebeca, ele disse, não receberei a bênção, mas sim maldição. Isso foram as palavras de Jacó para sua mãe. Então Jacó, olhando para si, ele pensava, nossa, eu sou liso, eu sou assim, eu não sou digno de estar perante meu pai. Então, dessa forma, ele jamais irá perante seu pai. Se ele fica falando nisso, teimando nisso, ele só vai viver ali dentro do pensamento da carne. Então, é verdade que ele era uma pessoa lisa. Sim, é verdade que nós não temos nenhuma condição. Sim, é verdade que nós não somos capazes. Aos olhos de Jacó, o que ele viu era verdade. Mas se Jacó
só vive com aquilo que ele enxerga, ele iria receber a maldição. Porém, esse Jacó que não consegue vencer a carne, que iria viver segundo a carne, no momento que ele aceitou as palavras da sua mãe, que disse, né, filho, caia sobre mim essa maldição, vai e traga-me. Quando ele fez conforme as palavras de sua mãe, essas palavras permitiram-lhe receber a bênção. Então, escutando as palavras de Rebeca, sua mãe, ele, com aquilo que a mãe havia preparado, foi perante o pai e recebeu a bênção. O mundo de Deus que nós cremos não é um mundo que nos permite a bênção conforme as nossas coisas, mas sim conforme Jesus, pelo que Cristo fez. Por isso que nós dependemos de Jesus. Se nós confiarmos em nosso coração, só há maldição para nós. Mas para que nós pudéssemos estar com intrepidez, sem nenhuma falha perante Deus, Ele nos entregou Jesus. Só Jacó, confiando em si, olhando para si, não tinha como evitar de viver uma vida preso na carne. Mas, assim como ele, quando foi perante o Pai, conforme as palavras de sua mãe, recebeu a bênção, a nossa vida é assim. Nós somos lisos. Nós somos realmente filhos da ira. Não tem nada dentro de nós que seja confiável. Então, nós não somos seres que podemos falar por nós mesmos, eu sou limpo, eu sou perfeito, eu sou justo. Jacó recebeu a bênção dependendo de Rebeca. Foi por causa de Rebeca. Então, nós também fomos formados para, por meio de Jesus, alcançarmos a bênção de Deus. Nós recebemos a bênção por Jesus. Se Jesus, Ele nos purifica, se Ele nos aperfeiçoa, nós seremos puros e perfeitos. Só que se nós, olhando para nossas atitudes, falamos, nossa, mas eu sou mau, eu sou ruim, eu pequei, como eu posso falar que sou pecador? Ou como eu posso falar que sou justo, né? Nós iremos ficar presos a esses pensamentos da carne. Para falar a verdade, nós pecamos, vivemos uma vida suja, errada, e por sermos realmente pessoas que não têm direito a nada perante Deus, pessoal, Jesus Cristo intercedeu por nós. Ele nos limpou, nos aperfeiçoou e fez nós podermos receber a bênção de Deus, não é verdade? Só nós não vivemos por nós mesmos. Nós vivemos por Jesus. Nós recebemos a remissão dos pecados por Jesus. Nós podemos ter firmeza e intrepidez dependendo de Jesus. Só se tirar Jesus da nossa vida, nós não somos nada. É por Jesus que nós podemos receber a bênção. Só é por Jesus que nós fomos libertos do pecado. Se nós vermos em Atos capítulo 13, versículo 38, diz, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. Quem é esse que é citado aqui? Jesus. A nossa vida é uma vida abençoada por Jesus. É uma vida remida dos pecados por Jesus. É por Jesus que a nossa vida é sustentada. Se nós tirarmos Jesus da nossa vida, não somos capazes de fazer nada por nós mesmos. Por mais que tenhamos cometido muitos pecados, por Jesus, nós fomos remidos, fomos lavados desse pecado, por causa de Jesus. Se Jesus fizer, não importa em qual problema estejamos, Ele nos resgata, Ele nos liberta desse problema. Esse é o nosso Deus.
Então, as pessoas não podem, né, ser justificados pelas leis, mas por Jesus, dependendo de Jesus, nós já fomos justificados e abençoados. Esse, citado aqui, né, por intermédio deste, a Bíblia diz, é muito bom isso. Sabe, aquele que foi a serpente de bronze. Quem foi a serpente de bronze? Foi Jesus. A graça de Jacó também não foi por outro, foi por deste. Quem é este? É Jesus. Foi Rebeca ali, representado por Rebeca. Então, na nossa vida, não importa qual seja o problema, a dificuldade, só nós temos este na nossa vida. Ele nos coloca em liberdade, Ele nos conduz, Ele nos liberta, Ele nos preenche. Tem Jesus Cristo na nossa vida. Se Jesus está conosco, pessoal, o que será um problema na nossa vida? Quando eu estava, sabe, perante aquela dificuldade, procurei o pastor Parker, eu falei, pastor, estou muito difícil. Só que, naquela época, eu deveria receber força deste, ou seja, de Jesus. Mas eu estava entregue à situação, tinha perdido todas as forças. Eu estava naquela desesperança, nossa, não vou conseguir fazer mais nada. Mas o pastor Park, novamente, me fez olhar para este, ou seja, para o Senhor Jesus. Me surgiu uma nova esperança. Surgiu aquela gratidão perante Deus. Pessoal, Deus tem um motivo claro para nos fazer caminhar por aquele caminho que nós não desejamos. Se existe um motivo para Deus nos conduzir para aquele deserto que nós não desejamos, é porque, afinal, Ele vai nos fazer bem, Ele vai nos dar a bênção. Deus sempre nos quis dar este, ou seja, Jesus. Só aquilo que vocês querem, sabe, que é fácil, que é simples, nós que buscamos sempre o melhor caminho. Deus não vai nos dar isso. Ele nos conduz pelo seu caminho. Ele nos deu o caminho que é Jesus. Quando vemos em Atos capítulo 3, tem aquele coxo de nascença. Já que ele era coxo de nascença, com certeza ele sempre desejou poder caminhar, mas ele não podia andar. Sim, era verdade que ele desejava, mas ele não tinha como caminhar. Porém, pessoal, por meio de Pedro, ele escutou: eu não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Lazareno, levanta e anda, né? E o puxou, ele levantou e andou. Só Jesus Cristo Nazareno, ele, é por causa dele que aquele homem tão penoso, que era coxo de nascença, pôde ganhar forças e andar. Então, não importa qual pecado tenhamos, ou qual fraqueza tenhamos, é porque nós acreditamos no nosso pensamento que diz não dá, nesse pensamento da carne. Mas, pessoal, se vocês ganharem força deste, ou seja, de Jesus, em todas as coisas poderão ser vitoriosas e não terá nenhuma necessidade para poder superar as coisas. Em João capítulo 9 também, nós vemos a história sobre o cego de nascença, é a mesma coisa. Ele era cego de nascença. Não é por causa de um erro dele, não foi o pecado dos pais dele. Só a Bíblia fala o quê? Que foi para manifestar as obras de Deus. Então, para aquele que nasceu cego, o que Deus nos ensina? A sua grandeza, o trabalho de Deus. Deus conduziu o cego daquela forma, conduziu, sabe, aquele coxo de nascença daquela forma. Deus me deu aquele caminho que eu não quis, aquele câncer.
mas Ele colocou na minha vida. E dessa forma, Deus manifestou muitas coisas dentro de mim. Só tudo que Deus nos permite é o coração de Deus, são caminhos que Deus nos dá para que nós sejamos abençoados. Como nós lemos hoje, pessoal, eu tenho muita gratidão a essa palavra que diz, e a fim fazer bem. Não importa qual problema vocês tenham em suas vidas, Deus, já que é fiel, Ele vai conduzir, Ele deseja guiar a vida de vocês. Eu agradeço a esse Deus que está conosco. Eu, glorifico a Deus. Amém. Eu vou orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. O Senhor, de vez em quando, nos conduziu por um deserto, mas sabemos que, por meio disso, o Senhor nos apresenta a Tua glória, a Tua obra, e por isso te agradecemos. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor realmente deseja trabalhar na vida de cada um de nós, e nós glorificamos o Senhor que tem manifestado a Tua obra. Sabemos que, se o Senhor está junto conosco, nada é problema. Como nós lemos hoje, por meio deste, nós fomos justificados. Por meio deste, nós fomos salvos do pecado. Por causa de Jesus, hoje nós somos pessoas que podemos alcançar a bênção de Deus. Senhor, muito obrigado. Hoje também te agradecemos e te glorificamos por nos colocar Jesus em nosso coração. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.